Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ari, ou muitos me chamam pelo meu nome, pastor Aristóteles, como queira, fique à vontade. Tá? E nós estamos aqui hoje falando do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, a sede aqui em Niterói, e hoje é dia 12, gente, já é dia 12 de abril de 2026, um domingo maravilhoso que o Senhor criou para nós. E nós estaremos aqui, como vocês já sabem, com uma nova revista. Estamos então no segundo trimestre e cada estudo que nós temos é trimestral, um assunto o tempo todo trimestral, e nesse assunto deste mês, deste trimestre, nós temos aqui Abraão, Isaac e Jacó. O estudo é esse aqui, que diz assim: homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E vamos ver então o legado, como está aqui embaixo, o legado de Abraão, Isaac e Jacó. É claro que se fôssemos falar de todos os heróis da Bíblia, aí não tinha condições. Vamos falar dos patriarcas, ok? Então, hoje, no nosso dia 12 de abril, aula número 2, a segunda aula desta revista. Nós estamos aqui na rua Lemos Cunha 577. E se você, aqui em Icaraí, estiver passando por aqui e quiser nos visitar, geralmente as aulas começam às 9 horas da manhã. Fique à vontade. Nós temos diversas classes, para adolescentes, para adultos e por aí vai, para casais, como você quiser. Tá? Será muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu irmão ou minha irmã. E se você quiser depois se matricular, morando aqui perto, no caso, você vai receber uma revista. É gratuito, que a igreja possibilita. Então, o assunto do primeiro trimestre é homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaac e Jacó. Vamos orar? Pai nosso, Deus querido e amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós, na Tua presença, colocamos esta aula do dia de hoje, Senhor, esse 12 de abril. Te agradecendo, Pai, por este momento, por cada vida que hoje ou em outro dia está ou estará assistindo esta aula. Pai amado, toca, Senhor, no meu coração, toca em nossos corações, cada aluno, cada aluna, para que nós possamos ser alimentados por Ti, segundo, Senhor, o Teu Espírito que toca em nossos corações para nos orientar em tudo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Bom, o assunto, embora o assunto da revista seja homens dos quais, todo trimestre era isso aqui, homens dos quais o mundo não era digno. Hoje, dia 12, o assunto de hoje é a fé de Abrão, não é Abraão, a fé de Abrão nas promessas de Deus, a fé dele. Nós sabemos já que Abrão é pai exaltado. Abrão foi o terceiro de 3 filhos, devia ter mais filhos talvez, mas ele foi o mais novo. O primeiro morre,
Aí fica o segundo, ele é o mais novo. Mas a ele, Deus chama. Ele morava em uma terra idólatra, não foi ensinado acerca das coisas de Deus, mas Deus não se envolve com religiões, costumes religiosos. Deus se envolve com a pessoa. É com a pessoa que Deus se envolve. A pessoa, de repente, ela é evangélica, ok, Deus se envolve com ela. Ela é espírita, Deus se envolve com ela. Ela é católica, Deus se envolve com ela. Ela é o quê? É budista, Deus se envolve com ela. E vai falar com ela. E vai mostrar as coisas. E Deus pega Abrão, quando ainda, que nome interessante, né? Pai exaltado, né? Mais na frente, ele vai ser transformado, como que na figura de uma nova criatura. E o nome dele vai ter mais um A, Abraão, que é pai de nações, ou de uma grande nação, pai de povos. Modificou tudo. Não é mais um pai exaltado. O texto áureo da lição de hoje diz: e apareceu o Senhor a Abrão, ainda não é Abraão, e disse: a tua semente darei esta terra. E Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Estamos lendo aqui a tradução Almeida, Revista e Corrigida. Se a tua Bíblia for Almeida, Revista e Atualizada, seja qual for, a do Rei James, pega a Bíblia e bota do teu lado e vá lendo. Isso aqui não é uma gravação. Se hoje estiver ao vivo, você não pode nem parar, né? Fica mais difícil. Mas fique à vontade, pega a tua Bíblia, aprenda. Sabe? Ninguém se torna um atleta só lendo, né? E a Bíblia, ela é exercício de fé. A Bíblia é transformação. Por quê? Não é isso que fala Hebreus? Que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. E pela mesma palavra, tudo que é criado é sustentado. Então, a palavra e a oração, ela caminham juntas. Então, a verdade prática diz: quando Deus faz uma promessa incondicional, é aquela palavra, aquela promessa que você não tem que fazer nada. Ele a cumpre plenamente. Por exemplo, o Cordeiro de Deus virá. Lá em Gênesis, quando existe ali o primeiro pecado, a desobediência acontecendo, ele fala: olha, vai acontecer. Tu vai ferir o calcanhar da criança que vai nascer da mulher, mas ele vai te esmagar a cabeça. Isso aí é incondicional, vai acontecer. E hoje nós estamos diante de Deus através do caminho, a verdade, a vida, Jesus Cristo, que ele lá ainda no Jardim do Éden prometeu a todos nós. Isso é uma promessa incondicional. A leitura bíblica em classe, eu vou ler, é um pouco comprida, né? É Gênesis, capítulo 13, versículos 7 a 18. No capítulo, na aula anterior, nós vimos que Abraão vai até o Egito, é chamado, ele acaba indo até o Egito, que Deus não mandou ele para lá. Deus fala com ele para ele sair sozinho, ele sai com
com Ló. Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência, ou positiva ou negativa. Tudo, qualquer coisa. Eu não estou falando em termos religiosos, não, estou falando tudo. Tudo que nós fazemos geram consequências. E ele andou ainda aprendendo como andar com Deus, ele vai escorregando aqui, escorregando ali. É assim com a gente. Às vezes a gente, o crente não cai, mas o Senhor o levantará. Não desistirá jamais, continuará. A criança, quando começa a andar, não é assim? Qual a criança que começou a andar e nem engatinhou? De repente estava andando normal, cai. E nós somos crianças quando nós nos convertemos. E assim a gente vai aprendendo. E Abraão, a gente vai ver que é um homem de fé. Mas no princípio, ele começa a ver aonde ele escorrega. E na aula anterior nós vimos isso. Ele vai para o Egito e fala com, olha, vou me matar. Porque ele, casado com Sara lindona, está com seus 75 anos, mas muito bonita. Ele falou, vão me matar. Por quê? Casar contigo é errado. Já naquele tempo era errado. Mas se me matam, podem casar contigo. Ele fala assim, diz que você é minha irmã. E era mesmo, né? Por parte de pai, era irmã. Mas ele já começa a mentir. E Deus transforma tudo, isto na aula passada. E quando ele sai dali, ele sai rico, porque o próprio faraó, que está ali, pega e dá muita coisa para ele. E fala assim, vai embora daqui. E ele sai rico. Então, em qualquer situação que a gente entre, seja porque nós erramos e acabamos entrando ali, ou porque nós fomos seguindo pelo que Deus queria, e nós entramos ali, nós seremos bem-aventurados, seremos prósperos em tudo, porque Deus está no controle. E isso não é um jargão. Deus está no controle da minha vida e da tua vida. Gênesis, capítulo 13 agora, ele já veio do Egito, capítulo 13, verso 7 a 18, que diz: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló, sobrinho: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei à esquerda. Levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, ou seja, eles estavam no local alto. Toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Zoar, Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente. E apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Olha onde ele foi morar.
E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se afastou dele: o Senhor, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e também para o sul, oriente, ocidente. Olha tudo. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, os grãos do pó da terra, também a tua semente poderá ser contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, vemos que quem era o mais velho ali? Não era o tio? O tio podia falar assim, olha, eu vou para cá, vamos parar de brigar, parou, acabou, você vai para cá, eu vou para cá, tá bom? Não, ele já tinha, com a experiência já no Egito, ele estava começando a observar que bom é andar de acordo com a orientação de Deus. Deus não falou para ele ir para o Egito, ele foi. Não deu legal não. Sofreu, mas ele foi abençoado. Então, neste momento em que vai crescendo o rebanho, aí começa os empregados, vamos falar assim, servos, os empregados de Ló, os empregados de Abrão, começam a brigar entre si, se desentendem pelo pasto, pela água. Aí se juntam e falam, olha, vamos parar com essa briga? Escolhe, Ló, escolhe. Abrão tinha esse direito. Ele escolheu e falou, você vai para lá, tá? Eu vou para cá. Não, ele já estava confiando no Senhor. Bom é confiar em Deus, em tudo quanto fizermos, qualquer projeto deve ser colocado diante do Altíssimo. E tudo nos irá bem. Então, Ló olha, eles estão num ponto elevado, porque quando ele olha, ele vê tudo. Então, eles estavam num ponto elevado, meio montanhesco. É ali que Abrão fica. E ali, local mais difícil, ele é abençoado demais. Enquanto Ló vai morar onde? De frente do lugar errado. Que nós não sabemos o que vai acontecer depois. O objetivo da lição é, primeiro, apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. Então, estava lá, já falamos um pouco sobre isso aí. Segundo, enfatizar as consequências das nossas escolhas. Elas trazem consequências, sim. Escolheu, praticou. Terceiro, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Abrão era um construidor de altares. Altares para adoração. Ele tinha descoberto o quão bom, ele que nasceu numa terra idólatra, uma terra onde não se cultuava Deus, ele rapidamente ele começa a ver que bom é glorificar a Deus, que nunca nos faltará. Introdução. Então já falamos sobre isso aqui, depois de retornar do Egito, então já falamos sobre tudo isso aqui da introdução. Eles vão crescendo e tal, e as coisas vão se desenrolando. Tanto quanto Ló começa a aprender o que ele devia ter feito, quanto Abrão, ele começa a se fortalecer no Senhor, até o ponto de mais na frente, em outras aulas, ele mudar de nome.
ele vai se tornar Abraão, de pai exaltado para pai de uma grande nação. E ele já no princípio, em Gênesis capítulo 12, no chamamento, já é dito a ele: eu abençoarei, todos os povos serão abençoados em ti. Olha que coisa grande. Para isso ele tinha que ser transformado. A nossa vida é assim, nós vamos sendo transformados. O homem que eu era ontem, eu sou diferente hoje, pelas experiências. Amanhã, diferente, é de degrau em degrau, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá da fé. Bom, objetivo primeiro, são sempre 3 objetivos que você vai ver na revista, sempre 3 objetivos, sempre. E em cada objetivo, aliás, em cada objetivo tem 3 tópicos. Às vezes tem 4 tópicos, às vezes tem 2 tópicos em um objetivo, mas, de regra, são sempre 3 objetivos. Nunca vai ser 2 objetivos, nunca vai ser 4 objetivos. Os tópicos é que pode variar um pouquinho. Nesta aula, eles irão cumprir sempre 3 tópicos para cada objetivo. Então, o primeiro objetivo é Abrão volta do Egito para Canaã. Foi para o Egito e voltou. Primeira coisa, contenda entre os pastores. Como já falamos aqui, deu ruim, cresceu muito. O chamado primeiro grande dilema de Abraão foi a ordem divina de sair da sua terra natal, deixando toda a sua parentela. Sai da tua terra, vírgula, da tua parentela. Tipo assim, olha, entende o que eu estou falando. E seguir para uma terra desconhecida, que ele nunca esteve lá. Ele estava em Ur, na Caldeia, Ur dos Caldeus, ia para um lugar, 800 quilômetros, longe a beça, chamado Canaã. Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu vou te mostrar. Já é uma dificuldade muito grande. E diz assim, ó, deixa todo mundo. Sai da tua terra e da tua parentela. Não leva ninguém. Acaba levando consigo, no entanto, seu sobrinho Ló. Isso. O Ló já não tinha pai, o pai tinha morrido, né? Então, Abrão pega ele. E também a irmã Sara, que era filha por parte de pai, que era também desse outro irmão, o mais velho, ele pega como esposa. Tudo bem, ela tinha que ir como esposa, mas Ló não precisava ter ido. Então, isso trouxe consequências chatas, pois, crescendo suas riquezas, os servos de Abrão e de Ló entraram ali em certo conflito, forçando a separação das famílias. Isso está escrito em Gênesis, capítulo 13, versículo 6, que diz: e não tinha capacidade a terra, não tinha mais capacidade para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda, seu gado, suas posses, era muita. Veja só como eles cresceram. De maneira que não podiam habitar juntos. Não tinha mais condições. Não tinha mais condições. Segundo tópico desse primeiro objetivo, lembrando que o primeiro objetivo é Abraão volta do Egito para Canaã. Então, agora, segundo tópico desse assunto, em que Abrão volta do Egito. Um subtítulo que diz: Abrão e Ló se separam. Primeiro, tem a confusão. Agora
eles vão se separar. E como nós já comentamos aqui, Abraão fala assim, olha, você quer ir para cá, eu vou para lá, quer ir para lá, eu vou para cá, fica à vontade. É isso. O lugar escolhido, então, por Abraão, que é o que sobrou para ele, né? Porque ele falou, Ló, escolhe. Não era tão aprazível quanto ao que Ló escolheu. Na verdade, Ló escolheu e o que sobrou ficou para ele. Ele morava nas montanhas ali, naquela parte mais montanhosa, e foi próspero ali. Não importa onde você esteja. Tem uma palavra que diz que é melhor morar numa águas furtadas com Deus do que numa casa que tem rixa. Né? Então, aonde quer que você esteja, que Deus esteja presente, está ótimo. Tudo vai dar certo. Mas Ele quer que a gente clame por Ele. Ah, mas Deus sabe. Deus sabe daí. Deus sabe dos meus problemas, eu não preciso nem falar. Porque Deus sabe tudo. E daí? Deus sabe tudo, Ele é onipresente, onisciente, onipotente, sabe tudo. Mas se Ele resolver os nossos problemas, sem que nós venhamos a clamar, como é que eu vou dar glória a Ele? Eu vou dizer com certeza que foi a sorte. Eu tive muita sorte aqui, viu? Tive muita sorte ali, ó. A sorte é algo do acaso. E Deus não é aparente. Ele diz, não vou dar minha glória para ninguém. A minha glória é minha. O louvor é para mim. Isso Deus não abre mão. Então, já percebendo aquele problema entre os servos de um e os servos do outro, Deus chamou a Ló e falou, olha, vamos lá, vamos nos separar. Não precisa ter briga entre nós. Abrão, ele era o homem da paz, o fleumático, né? Temperamento fleumático, que é sempre o da paz. É sempre o da paz. Ele era assim. Ele não era tão arrojado como Moisés, que só porque viu alguém batendo em um judeu, ele chegou lá e matou o cara. E mais na frente ele faz de novo, volta e meia de umas explosões, Moisés. Abrão, ele ia devagar, sabe? Mas andando sem parar. Fácil de ouvir a voz de Deus, sensível à voz de Deus, como todo fleumático é. Então, Ló escolheu ir para as Campinas, um local bonito, né? Em Amós, capítulo 3, no versículo 3, diz assim o profeta Amós, caminharão dois juntos, se não estiverem de acordo? Amós 3:3. É certo que não. Então, aqui não estavam de acordo, os dois se separaram. Mas o que Abrão queria era paz. Não há necessidade de que a gente fique, né, aquele negócio de estou de mal com você, hein? Porque existe a raiva, né? E existe a mágoa. O seu fulano da esquina, da padaria, né, ele nunca vai deixar com mágoa. Porque ele não é uma pessoa querida minha, não é chegada minha, não é da família, não é um amigo mais próximo. Agora, a mágoa vem pelo amigo mais próximo. E Abrão não ficou magoado com... E a mágoa fica, né? Décadas. É uma doença na alma, que corrói a alma. E ele simplesmente diz assim, vai para lá, calma, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E os dois se separam. Agora, então, esse foi o segundo
tópico do primeiro objetivo. Continuando ainda nesse primeiro objetivo, que é o Abraão voltando, que ele volta do Egito, o terceiro tópico, para terminar esse primeiro objetivo, as escolhas de cada um. O lugar escolhido de Abraão, como nós já vimos, não era tão aprazível quanto o que Ló escolheu. Ló escolheu e o de Abraão é o que sobrou. Contudo, o patriarca teve a bênção de Deus. Veja só o que aconteceu. Quando Abraão fala, quer ir para lá? Eu vou para cá. Quer ir para cá? Eu vou para lá? Escolhe. Ele está dizendo assim, eu estou nas tuas mãos, ó Deus. E Deus chama ele, honra a fé dele, a obediência dele, e diz assim, tipo assim, você fez muito bem, eu gostei. Lá na frente, ele vai dizer assim, é uma coisa que assim que eu me converti, eu ficava emocionado com essa frase. Abraão, meu amigo. Que coisa linda. O Criador chamando a criatura, no meio de tantas, de meu amigo. Então Deus chama ele e fala assim, Abraão, vem cá. Olha agora as campinas, olha tudo aí em redor. Está vendo isso aqui? Não. Ali ele escolheu. Mas, Abraão, tudo que está aqui, que os teus olhos podem ver, aqui em Canaã, eu vou dar para você. Você não escolheu ficar nas minhas mãos, então eu vou te mostrar o quão bom e agradável é viver debaixo das minhas asas. Isso é que acontece ali. Enquanto Ló, a gente sabe, Ló olhou o que os olhos viam e não pela fé. E foi parar em Sodoma, que depois vai ser destruída. Nós não podemos andar olhando o mundo. Nós olhamos, sim, enxergamos, vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Existe uma música que diz: não olho as circunstâncias, não, olho o teu amor, não me guio por vista, alegre estou, não olho as circunstâncias, não, olho o teu amor. É isso. Não é ser guiado pelo que os olhos mostram. É por isso que lá no Jardim do Éden houve a queda. São puxados a olhar o fruto da árvore. É bom? Parece que é bom sim. E ali a desobediência. Mas quando nós andamos andando pelo amor de Deus, confiando em Deus, Ele certamente toma a frente. Aí as circunstâncias não foram o principal motivo de mudanças, de tomada de atitude, foi a graça de Deus, que nos dá tudo de presente, facilita as coisas para todos nós. Então, esse terceiro tópico diz que, nesse caso, a esta altura da vida, Abraão já tinha aprendido, lá com os erros dele, começando a andar, indo para o Egito, errando, falou, fala que você é minha irmã e tal, e as coisas foram acontecendo. Ele já começa a ver que o andar numa verdade aparente é andar na mentira. Não existe verdade aparente. Jesus não é aparente, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E Ele não é aparente. Ele é o Deus da nossa salvação. Então, Abraão vê que trazem consequências. Aquilo que ele fez no Egito trouxe consequências. E aqui agora ele já olha e fala, epá, não vou repetir. É bom, sabe, a gente aprender pelas coisas que vão acontecendo e tomar lições daquilo. E não ser como a mula, como diz a palavra de Deus, não sejais como a mula sem entendimento, que só aprendem
com a chibata em cima, com a vara em cima, para aprender, mais ou menos. As experiências nos mostram como devemos andar, quando nós nunca caminhamos por aquele caminho. Deus nos coloca em situações que nós temos que escolher, que nós possamos colocar sempre a verdade acima de tudo. Tem mentira no meio? Começa a estar errado. E ele aprende isso. E Ló também vai começar a aprender, no final das contas, que coisas desagradáveis, muito desagradáveis, vão acontecer com ele. E vai precisar da ajuda do tio. Ok? Então, diz aqui em Gênesis 13, versículos 12 e 13, habitou Abrão na terra de Canaã. Ló não foi para cá? Para Sodoma e Gomorra, por ali assim? Pois é, ele habitou na terra de Canaã. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões, os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Eles eram bem difíceis. Passemos agora para o segundo objetivo dessa lição de hoje, dia 12 de abril de 2026, que tem como título As Consequências das Escolhas. Escolhas, como já falamos aqui, sempre vão trazer consequências. Primeiro tópico desse segundo objetivo, as consequências, né, das escolhas. Tem como um tópicozinho, um pequeno títulozinho chamado Resultados da Escolha de Abraão. Que nós podemos lembrar que Abrão, com A só, é pai exaltado. Logo após a separação de Ló, Abrão é recompensado por Deus por haver compreendido que onde ele estivesse seria abençoado, desde que confiasse no Senhor, que o chamara de Ur, lá da Caldeia. No entanto, a escolha de Ló realmente não gerou bons frutos. Ló está vendo. O meu tio está crescendo. Ele sabia, não era assim tão longe do outro, né? Razoavelmente perto, simplesmente se separaram. E Ló começa a ver a enrascada em que ele tinha se metido. Por quê? Ele estava colhendo o que plantou, andar por vista, por aparência, pelo que vê, pelo que é mais conveniente. Não existe o andar conveniente diante de Deus. Não existe. Não existe o andar conveniente, é andar em cima do muro. E quem está em cima do muro já está do outro lado. Não existe conveniência, existe a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para todos nós. Gênesis 13, versículos 14 a 15 diz: Disse Jeová a Abrão, depois que Ló se separou dele: levanta, vem agora, levanta os teus olhos e desde o lugar onde estás, olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar e a tua semente para sempre. Abrão, desde que ele saiu, pai exaltado, né? Sara, desde que ele saiu de lá, ela não tinha filhos. Desde que saiu de Ur, dos caldeus, ela não tinha filhos. E vem e não tem filhos. E aqui, mas desde aquele tempo lá ele fala assim, ó, eu vou abençoar a tua semente depois de você. Você vai ser uma bênção. Aqui ele repete, ó, você vai ser uma bênção. E a tua semente também. Você vai ter filhos. Só que na frente, essa parte de aprender
é uma coisa continuada. Lá na frente ele vai tentar dar uma mãozinha a Deus. Porque a mulher dele vai reclamar e ele vai atender o que ela fala e a briga, assim, traz consequências. Até hoje, estão vendo aí o Iraque, né? O Irã lutando contra Israel, uma briga que dura já milênios e não para nunca mais. Consequências do tentar dar uma mãozinha para Deus para que Ele me ajude. Deus é todo-poderoso. Não tenha um plano B nos teus problemas. Sempre seja Deus o teu plano A. A tua meta. O olhar sempre para o autor e consumador da nossa salvação, da minha, da tua salvação. Nesse caso, pode ser para a vida eterna, ou o verbo sozo do verbo, que é salvar. Como disse Pedro, Rabi, sossa-me. Rabi, salva-me, eu estou afundando. Nas situações que nós passamos, Deus, Ele oferece o sozo, a salvação. Em cada situação. Ele se mostra Deus. Mesmo nas trevas, Ele se mostra Deus. E as trevas se afastam. Passemos agora para o segundo tópico desse segundo objetivo. Lembrando que agora estamos falando sobre as consequências das escolhas. Quem teve consequências tremendas, que nós sabemos, por exemplo, lá na frente, quem? Davi. As escolhas que ele fez, foi um guerreiro usado por Deus poderosamente e que depois foi até a morte sofrendo consequências daquilo que ele fez. Então, nesse segundo tópico, dessa parte que fala sobre as consequências das escolhas, temos um subtítulo que diz resultado da escolha de Ló. Agora, vamos focar agora em Ló. Deus disse a Abrão que deixasse a sua parentela e fosse para Canaã. Mas o patriarca levou consigo, lá em Ur dos Caldeus, Gênesis 12, versículo 1, né? Sai da tua terra, da tua parentela, mas ele trouxe Ló. Vai ter consequências. Entretanto, a separação de Ló, naquele tempo, foi até necessária, porque ele estava sozinho, precisava de mão de obra, precisava que alguém ajudasse a ele, foi tudo bem. Para assegurar as bênçãos materiais e espirituais prometidas por Deus. Ele podia ter saído sozinho, que Deus também ia abençoar. Consequência, por ter trazido Ló com ele. Os rebanhos cresceram, não deu mais para ficar junto. As ovelhas conhecem a voz de um, conhecem a voz do outro, mas começou a ter problema. E a água? Cadê a água? Não é tão fácil assim não. O teu rebanho está bebendo primeiro? Não, quem tem que beber é o meu. Ah, não, nós somos de Abraão, que é o tio dele. Não, não. Pensa só a confusão que deu isso aí. Consequência. Então, a água ficou difícil, a comida ficou difícil e teve o momento em que eles tiveram que se afastar. Em breve, Abraão iria colher bons frutos das suas escolhas, enquanto Ló estava colhendo lá em Sodoma, com pessoas que não adoravam a Deus, pessoas que tinham raiva dele, que olhavam para ele como se ele fosse, sendo ele um estrangeiro, você é estrangeiro aqui no nosso meio, né? O que ele semeou, cada um semeou para paz, colhia paz. O outro semeou para desunião. Ele nem pensou duas vezes. Não, tio, escolhe você primeiro. O que sobrar para... Não, ele olhou logo, foi arrogante, né? E colheu. Então, Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz assim:
porque tudo, não é assim, mais ou menos, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Ninguém planta manga e vai colher tamarindo, e vai colher laranja naquilo que ele plantou. Nós colhemos, a natureza mostra isso. E o mundo espiritual também não segue exemplos diferentes disso. Passemos agora para o terceiro tópico, são sempre 3 tópicos desse segundo objetivo, em que nós estamos falando sobre as consequências das escolhas. Temos aqui nesse terceiro tópico a atitude de Abrão com Ló. Ló, ele estava se achando a princípio em segurança, né? Estou aqui, as pessoas são diferentes, as pessoas não buscam a Deus, não estou bem. Tem alimento para os meus gado, para as ovelhas, está tranquilo, né? De repente, ele que vivia em segurança foi levado cativo. 5 reis que estavam ali com ele entraram em luta com 4 reis e a coisa não deu legal, não deu legal. Quando Abraão tomou conhecimento de que os 4 reis na luta, você tem 5 reis aqui tem 4, né? 4 reis. Então você, olha só, o andar por vista. Quem é que vai ganhar aqui? Bom, eu acho que é os 5, né? Os 4 ganharam e levaram todo mundo, inclusive Ló. Olha só quem estava em segurança. Quando Abraão tomou conhecimento de que havia acontecido com seu sobrinho, saíram ele e todos os seus empregados em defesa de Ló. Não ficou naquela separação mágoa no coração. Abraão, ele era da paz, ele queria paz, ele brigava por isso. Então, a atitude do patriarca demonstrou que ele não tinha nenhum tipo de ressentimento quanto a Ló. Eu vou querer aqui dar uma leitura nessa parte aí. Pega a Bíblia, Gênesis, capítulo 14, versículos 8 a 12. A partir do versículo 8, diz assim: então, essa história dos reis, tá? Eu tenho que andar rápido aqui para não passar. Ló, então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adimá, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. Então, Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Bela, 5 reis. De repente, eles entram em batalha porque eles eram servos desses outros 4. Então, Quedarlaomer, o nome difícil. Rei de Eilom. Tidal, rei de Goim. Anrafel, rei de Sinar. E Arioque, rei de Azar. 4. Os outros, Sodoma, tal, 5. A luta começou e houve guerra muito grande, só que os 4 reis ganharam, pegaram todo mundo e levaram com as riquezas que tinham, com tudo que tinham, e foram embora. Levaram. Aí Abraão levanta, né? Tomaram também a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todos os mantimentos e foram-se. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, ou seja, sobrinho de Abraão, e a sua fazenda, e foram embora. Olha só
o rolo em que Ló se encontrou. Então, acabamos aqui com o segundo objetivo, terceiro tópico. Vamos agora entrar no último e terceiro objetivo, os altares erguidos por Abraão. Então, o primeiro tópico desse terceiro e último objetivo, Abraão, um construtor de altares. Nós vemos aqui que quando ele sai lá de Ur, ele já coloca um altar. Aonde ele saía, o altar era feito ou de madeira, geralmente de pedras, né? Ali seria a condição visível do Deus que a pessoa ia adorar. Todos os povos faziam isso. E ele faz um altar, aonde ele era um construtor de altares, mas não era um altar apenas para ter um Deus perto. Era um altar de adoração. Então, por isto, em um gesto de fé e adoração, ele ergueu altares ao Senhor, pois, além de ser um homem de fé e obediência, Abrão era em sua forma de ser, ele era um adorador. E para isso nós fomos criados, para adoração, para a glória de Deus, para reconhecimento de que Deus é o Senhor, de que nós somos dependentes dele. Então ele levantou altares, quando passava, por onde ele passava, ele ia levantando altares em consagração e adoração ao Senhor. Um Deus que ninguém via, que ninguém enxergava, não tinha formatos de homens, de pássaros, seja lá o que for, eram apenas pedras que ele colocava ali, para ele poder adorar. Objetivo 3 ainda, altares erguidos por Abraão. Segundo tópico, mais um altar. Ele queria mais um altar. Abraão também construiu um altar em Betel. Betel significa casa de Deus. Casa de Deus, Betel. E ali invocou o nome do Senhor. Isso você pode ver aí em Gênesis 12, versículo 8. Ele erigiu um altar em Betel, que significa casa de Deus. Aqui é a casa de Deus. Ele sabia o que era estar na casa de Deus. Não era só um homem de fé, mas um adorador por excelência. Quanto mais glória temos hoje nós, que podemos adentrar a presença de Deus com intrepidez, em qualquer lugar, em qualquer momento. Veja só, Abraão pegava pedras e colocava lá, e fazia. E Deus o atendia. E nós, que recebemos o Espírito de Deus, nós somos o altar de Deus, somos pedras vivas da construção de um prédio que é a igreja, com pedras vivas, não maculadas, pedras perfeitas, vivas, que vai montando, criando a igreja, que não tem nome, é a igreja do Senhor. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, que vocês não pertencem a vocês mais. Bom é deixar que Deus tome o comando. E nós somos o templo de Deus, sal do mundo, tempero do mundo que jaz no maligno. Hebreus 10, versículos 19 a 20 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, quer dizer, lá no Santo dos Santos, onde ninguém podia entrar, pelo sangue de Jesus, entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Pai nosso que está no céu, em nome de Jesus eu me coloco diante de Ti. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou
pelo véu. Ele nos consagrou pelo véu. E Hebreus diz, isto é, pela sua carne. Ele rasgou a sua carne por nós. O Senhor, pegou o véu do templo, que tinha mais ou menos essa espessura aqui, com 20 metros de altura, e rasgou de cima e embaixo quando ele falou, Pai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. O véu rasgou de cima e embaixo, não havia mais nada entre nós e o nosso Deus. Por isso nós podemos entrar com intrepidez na sua presença. Enquanto Abraão, ele clamava, ele sabia quem era Deus, porque ele buscava, porque Deus falava com ele, não todos os dias, a cada momento, no entanto, hoje, fala conosco a cada instante. Estarei convosco em todos os dias, em todos os instantes, até a consumação da vossa vida, eu estarei convosco. E depois também. Aí nós estaremos com ele para sempre. Amém? Então, cheguemos-nos, portanto, versículo 22 de Hebreus 10, com verdadeiro coração em inteireza e certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Passemos agora para o último tópico desse terceiro objetivo, que é os altares erguidos por Abraão. O altar em Hebrão e também em Moriá. O modo de enxergar a vida, como entendia Abraão, nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união. A situação com o seu sobrinho Ló, ele teve uma situação de resolver tudo com paz. Quer ir para cá? Eu vou para lá. Quer ir para lá? O que você quer fazer? Eu não quero briga. Abraão foi para Hebrom. A ideia dele era viver sempre união. Hebrom significa exatamente isso, união. A palavra Hebrom foi para Hebrom, significa união. Justamente depois que seu sobrinho deixou esta união. Achou melhor sair de perto dele. Ló separou-se de Abraão e Deus, nesse momento, vai e fala com Abraão, olha, está vendo aqui, você deixou, quer que eu continue, então tudo isso aqui é teu. O altar ele fez ali no Monte Moriá, onde ele vai levar o filho dele, que Deus pede, ó, você agora tem um filho. Ali o nome dele já está mudando já para Abraão, você agora tem um filho. Ah, sim, sei, então me dá o teu filho. Sabe, todos nós, quando passamos por lutas, por provações, não passamos por provações acima do que nós podemos suportar. Nós somos talhados para aquela situação. Fazemos estudos na faculdade, né, nas escolas, depois não tem uma provinha. É a mesma coisa com Deus. Deus não vai pedir de você um cálculo de partida da nave que foi agora para a Lua, se você nunca estudou aquilo. Ele não vai pedir isso de você. As provas que nós temos são de acordo com o nosso caminhar, com o que nós aprendemos. E Abraão, ele vai aprendendo isso aí. O altar, então, construído em Moriá, era porque ele confiou em Deus, que disse que desta criança eu te darei uma multidão de gente, que se você conseguir contar o número do pó que existe no deserto, você vai conseguir contar o número dos teus descendentes. E ele creu. Deus falou isso. Ele era poderoso, inclusive, para ressuscitar o seu filho e trazê-lo da morte para a vida. E oferece. Essa é uma luta muito forte. Principalmente quando o filho fala, pai, levando o feixe, já devia ter uns 17 anos, como os estudos dizem, levando, e de repente ele fala, pai,
Você quer, filho? Olha, o feixe, a lenha aqui, eu estou vendo que nós trouxemos, mas cadê o cordeiro? Enquanto você passa com a luta dentro de você, sozinho, você e Deus, mas quando você tem que externar a tua certeza de que Deus está no controle, aí você é provado de uma maneira, em outro patamar. Ele fala assim: meu filho, Deus para si, para Ele mesmo, vai prover, não é para nós. Deus para nós proverá, não, Deus para si proverá o cordeiro. E é isso que acontece depois, você conhece a história, e ele pega o filho de volta. O filho não morre, mas quando ele faz assim, para arriar, é como se ele tivesse realmente matado o filho. Essa situação, como tipo de Cristo, faz com que Satanás não possa dizer nada quando o Filho de Deus é dado pelo Pai para morrer por nós. Isaac, em todas as situações, ele está levando o madeiro, Jesus levando o madeiro. Tendo que ficar sobre aquelas madeiras ali, Jesus na cruz, sendo oferecido. Só que Deus falou assim: não precisa chegar tanto. Agora, Abraão, eu sei que você vai cumprir tudo o que eu te disser. Você é meu amigo. Que coisa maravilhosa. Então, a resposta do patriarca demonstrou toda a sua confiança em Deus. Ele afirmou: Deus proverá para si o cordeiro, para o holocausto. Ele teve que responder. Esta é a parte mais difícil. É você externar aquilo que você crê para as pessoas que estão à tua volta. E dizer assim: eu creio que tudo vai dar certo. A conclusão, estamos chegando aqui ao final, certamente que não devemos tomar decisões sem consultar a Deus, como fez Ló, pois toda escolha traz consequências, quer positivas, quer negativas, sempre vão trazer consequências. Abraão, ao contrário, ele se colocou nas mãos de Deus e Deus o abençoou grandemente. Deus honrou as suas promessas e deu a ele uma nação imensa, gloriosa, que hoje, depois também de muitas lutas, ela está hoje em Israel, no seu lugar, da onde jamais será tirada. Então, acabamos aqui a nossa lição de hoje. E se você gostou, por favor, compartilhe essa aula para pessoas que queiram, você acha que deva ser colocada, né, para que assistam. Isso vai ficar, né, aí no ar, e você pode fazer isso aí, tá bom? E se você quiser conhecer um pouco mais da Palavra de Deus, temos aqui o nosso Instituto Bíblico. Mora aqui perto, venha para fazer parte e aprender um pouco mais no caminho das pedras, que é o que o seminário faz. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça inefável de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito de Deus, glorioso Senhor, seja com todos vós, irmãos e irmãs amadas, agora e para todo sempre. Amém.